Para os que estiveram aqui no sábado passado, os mais atentos, ou até mesmo aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que de alguma forma acompanham o ministério da Igreja Brasileira de Dallas, nós nos propomos a partir do último sábado a fazer uma série. Essa série ela vai abranger o mês de março, os 4 sábados de março, fazendo uma análise da cobertura de conteúdo, né? Até antes de entrar, um dos anciãos aqui, o Cássio, falou para mim: pastor, isso quem sabe seria bom uma semana de oração. Eu estou realmente achando que 4 temas ou 4 sábados até seria um pouquinho menos do que a gente precisaria para cobrir o conteúdo. O que você vai perceber hoje, em conexão com o que vimos no último sábado, é que o sábado passado e hoje nós vamos cobrir um período histórico ainda. Foi bem histórico o sábado passado, hoje ainda nós vamos cobrir uma parte da história. E os últimos 2 sábados do mês de março a gente vai cobrir o conteúdo profético do tema em si, né? Mencionei no sábado passado, e acho relevante e didático repetir aqui hoje, que compreender o tema do remanescente é importante para nós, porque isso está ligado à nossa identidade. E uma compreensão de nossa identidade garante o cumprimento do nosso dever, da nossa missão, da missão que foi confiada ao remanescente, não é? Disse que compreender este tema é importante porque ele ajuda a eliminar 2 grandes riscos que a gente corre. O primeiro deles é a gente achar que o movimento adventista é mais um dentre outros tantos, como se houvesse um balaio dentre muitas e muitas denominações. Nós somos mais uma delas que, de acordo com a preferência das pessoas, alguém pode escolher frequentar uma igreja ou se tornar um adventista do 7º dia, mas poderia facilmente ter escolhido uma outra denominação. Por que nós existimos? Qual a razão de nós sermos? Por que fomos criados? Por que essa igreja foi organizada? O tema do remanescente está diretamente ligado ao propósito pelo qual essa igreja surgiu no cenário histórico profético. Segunda coisa que o tema do remanescente nos ajuda a compreender, ajuda a gente a perder essa noção limitada do exclusivismo da salvação. Existem pessoas que realmente creem, ainda que essa não seja a posição oficial da igreja, escrita e documentada. Deus tem um povo que está espalhado em todas e nas muitas corporações religiosas. Deus tem um povo que Ele chama de seu, um povo que Ele diz: esses ainda ouvirão a minha voz, serão um só rebanho, com um só pastor. Ou seja, Deus tem gente espalhada por todos os lugares. Então, algumas pessoas creem que para se salvar precisam se tornar o adventista do 7º dia. Essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Então, ao final desta série, nesses 4 sábados de março, a gente vai compreender o que de fato é essa coisa do remanescente. Como que isso surgiu? Que ideia é essa? Vimos na semana passada que diretamente associado ao conceito do remanescente está o conceito, a noção do concerto, da aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança é uma espécie de contrato entre as partes que aceitam os termos desse acordo. Nós vimos na semana passada que Noé e a sua família formaram o primeiro remanescente, restando apenas os 8 depois do dilúvio. Vimos isso na semana passada. Vimos que eles creram na verdade presente, e a verdade presente era muito simples. Deus havia dito: vou precisar intervir, destruindo o planeta com água para se salvar, entrem no barco. Vimos que a família de Noé só pôde ser salva porque eles escolheram por livre e espontânea vontade entrar no barco. Isso não pôde ser transferido de Noé para sua família. A esposa teve que decidir entrar no barco. Os 3 filhos tiveram que decidir entrar no barco. As suas 3 noras tiveram que decidir entrar no barco. Porque ser do remanescente é uma escolha que não passa, não se transfere, nem por sangue, nem por casamento, nem por relação familiar ou qualquer coisa do tipo. Você precisa escolher, não é? Nós vimos que a descendência de Noé, depois da destruição planetária, se corrompeu, apostatou, e Deus precisou encontrar alguém dentre estes
para cumprir o seu sagrado propósito. Fiel entre os infiéis, Abraão também entrou em concerto com Deus, eles fizeram um concerto. Me permita aqui apenas uma breve menção. Como eu disse, o tempo é muito curto, mas eu acho muito propício eu e você termos uma compreensão deste tema. A revelação de Deus ela é progressiva. Deus vai dando na medida em que as pessoas podem compreender e na medida em que as gerações podem compreender. Ou seja, o que nos é exigido hoje não foi necessariamente exigido em outras épocas, porque a luz que temos hoje sobre a palavra de Deus nunca foi tão grande como em outras épocas. A revelação de Deus ela é progressiva e a luz sobre as verdades das Escrituras também é progressiva. Nunca tivemos tanto conhecimento. Você sabe mais do Evangelho, você sabe mais do plano da salvação do que muitos dos patriarcas que nós seguimos as suas pegadas. Nesta revelação progressiva, Deus deu mais a Abraão do que ele havia dado a Noé. E num dos momentos em que Deus falou com Abraão, e sim, Deus deu mais a Moisés do que deu a Abraão. Deus deu mais aos que vieram depois do que deu a Moisés, porque a revelação ela vai se acumulando. Deus repete e amplia, Deus repete e amplia, Deus repete e amplia. A base, a linha do concerto é a mesma, mas a compreensão vai se ampliando. É como se você estivesse dirigindo o seu carro numa escuridão tremenda e você, com seus faróis ligados, você consegue perceber que na medida em que o seu carro avança, você vai tendo uma compreensão. Esse fecho de luz, ele tem um limite, e na medida em que você vai avançando, você vai compreendendo o que vem pela frente. A revelação de Deus é semelhante. Mas quando Deus vai falar com Abraão, ele dá detalhes que ele não deu a Noé. E nos termos do contrato que Deus fez com Abraão, Deus usou uma didática diferente também. Quando você lê ali, entre os capítulos 12 a 18, 22 de Gênesis, você vai perceber que Deus falou com Abraão algumas vezes. Algumas vezes dizendo o seguinte: aquilo que eu prometi para você, fica tranquilo, eu vou cumprir. Só que Abraão, você sabe, ele falhou. Houve momentos em que ele achou que a promessa, ela estava muito demorada para se cumprir, e ele trocou os pés pelas mãos, ele duvidou, desconfiou, e Deus precisou, para que ele pudesse ser o pai da fé, para que ele pudesse ser o grande patriarca do concerto, Deus precisou colocar Abraão numa condição em que ele pudesse honrar o título de pai da fé, porque ele havia falhado na sua confiança. Confiou em Deus a ponto de sair de casa para um lugar que ele não sabia. Confiou a ponto de levantar o cutelo para degolar Isaac. Mas esse tipo de confiança vista nesses momentos não foi vista em outros. Porque nós, seres humanos, eu e você, somos feitos do mesmo barro de Abraão. Tem hora que a gente confia e tem hora que a gente não confia. E para que Deus possa fazer com que nossa fé se fortaleça, às vezes Ele nos coloca em posições para que a gente possa progredir. Num desses momentos em que Deus fala com Abraão, Deus diz assim: Abraão, faz o seguinte, constrói 2 altares, um à direita e o outro à esquerda. Pega os seguintes animais, esse. Você vai sacrificar esses animais. Metade desses animais você vai colocar no altar da direita, metade desses animais você vai colocar no altar da esquerda. Ele, por favor, não deixe as aves de rapina, os bichos vir comer essa carne. Você vai fazer isso daí. E Abraão assim fez, colocou a metade no altar da direita e a metade no altar da esquerda. E lá pelas tantas, nessa conversa que Deus teve com Abraão, Abraão foi convidado a passar, a caminhar entre os 2 altares. Abraão fez isso, mas não apenas Abraão. A Bíblia diz que um fogo passou entre os 2 altares. Esse fogo era o fogo da presença do Altíssimo, que estava fazendo concerto com Abraão. Deus usou uma linguagem que Abraão pudesse compreender. Eu e você não conhecemos essa linguagem, porque eu e você, quando vamos precisar fazer um contrato, no Brasil, as pessoas vão no cartório, elas reconhecem a sua assinatura, elas veem as cláusulas, olham ali, assinam um contrato. Aqui você tem essas, eu acho que são as title companies que fazem esses contratos. Você vai lá, você tem um advogado, ele vai revisar para você, você está assinando um contrato, quando você vai comprar alguma coisa e tal, você vai assinar e tal, sua assinatura é reconhecida, e assim que se faz um contrato na nossa cultura americana, cultura brasileira. Mas na época de Abraão, 4.200 anos atrás, não.
Quando duas pessoas queriam entrar em concerto, elas faziam isso aí, elas faziam um altar aqui, um altar ali, metade da carne aqui, metade da carne aqui, e as duas pessoas passavam no meio dos altares, e com isso elas estavam dizendo: se eu falhar com a minha parte no contrato, você tem o direito de me matar. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Quando ele passa entre os dois altares com Abraão, Deus está dizendo: Abraão, eu prometi, e se eu não cumprir, você tem o direito de tirar a minha vida. Essa aliança, esse contrato que Deus fez, Deus está empenhando a si mesmo, Deus vai cumprir o que prometeu. Ponto final. Abraão, Isaque e Jacó creram na verdade presente, que consistia de que só há um Deus nos céus, Criador de todas as coisas, e só Ele deveria ser adorado. Abraão foi fiel, diferente do mundo todo e da sua própria família. Isaque foi fiel, diferente do seu irmão Ismael. Jacó foi fiel, diferente do seu irmão Esaú. Entenda que todas essas pessoas citadas entraram em contato com o concerto do Altíssimo, mas somente os que tomaram a decisão acabaram levando esse contrato adiante. Conforme prometido no concerto, a descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. Vimos isso na semana passada com um pouco mais de detalhes. Israel, a descendência de Abraão, também fez uma aliança com Deus. Num dia memorável, marcado por fenômenos, o Sinai tremeu, o céu ficou rubro e Deus falou com seu povo. E eu pedi para você abrir em Êxodo capítulo 19, lá no verso 8, você vai ver assim: então o povo respondeu em uníssono, algumas versões dizem a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Esse foi o dia em que Deus entrou em concerto com Israel, e Deus falava e o povo respondeu: tudo que o Senhor nos disser, nós o faremos. Este foi o concerto no Sinai, a aliança no Sinai. Mas o que a gente viu nas horas seguintes, não foi nem nos anos seguintes, o que a gente viu nas horas seguintes, nos dias seguintes, nos meses seguintes, nos séculos seguintes, foi um show de incredulidade, promessas desfeitas, desobediência, infidelidade, rebeldia. E tudo isso Deus havia prometido através da voz profética. Quando todas essas coisas começaram a acontecer, Deus falou através dos profetas que Deus preservaria um remanescente no meio desse povo infiel. Num artigo publicado em 1993 por um pastor australiano chamado Santo Calarco, na revista Ministério, ele disse assim: Deus, em sua misericórdia, preservou um remanescente fiel em cada crise e os revestiu com as promessas, privilégios e responsabilidades da aliança. Misturado com os muitos alertas, os avisos de guerra, sofrimento, ruína, havia a promessa de que um remanescente escaparia à destruição e restabeleceria a nação. Vou convidar você aí a 3 profetas muito ligados ao momento mais crítico da nação de Israel. O primeiro deles, Isaías capítulo 11. Olha a promessa feita através deste servo fiel. Isaías capítulo 11, o verso também é o 11. Lemos assim: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Isaías havia dito: é inevitável que alguma coisa aconteça, mas Deus está prometendo: eu vou estender a mão para resgatar o restante do povo. Observe na perspectiva de Jeremias, só algumas folhas à sua frente, no capítulo 23 e no verso 3, lemos: eu mesmo, a minha versão diz assim, recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Repare, Jeremias foi considerado um traidor da pátria porque ele tinha dito que o cativeiro seria inevitável, a destruição seria inevitável. Mas a mesma voz profética que disse que a destruição seria inevitável, essa destruição prevista nas cláusulas do contrato, da aliança feita com Israel, lá havia no contrato: se vocês forem infiéis,
Vocês não vão ter as minhas bênçãos. Isso vai vir em progressão para fazer vocês refletirem. Primeiro eu não vou mandar a chuva, a terra vai ficar improdutiva. Depois o que ainda tiver no campo para ser colhido, os gafanhotos vão vir comer. As suas vinhas não vão produzir, os seus olivais não darão o seu fruto. Isso vai privando vocês dos bens materiais. Eu quero levar vocês a refletir em Deus. Tudo isso estava previsto no contrato. Mas se isso não adiantar, eu vou mandar os seus vizinhos incomodarem vocês. Eles serão instrumentos da minha justiça. Eles vão atacar os seus filhos, eles vão roubar a sua casa, eles vão roubar suas plantações, eles vão tomar as suas cidades, eles vão tomar as suas mulheres. Mas se isso ainda não for necessário para despertar vocês e trazê-los de volta a mim, eu vou levar vocês daí para a terra do cativeiro. Tudo isso estava previsto em contrato. Tudo isso previsto em contrato. Mas esse Jeremias que disse, o cativeiro é inevitável, ele também disse, Deus falou que vai trazer um punhado de volta. Na perspectiva de Ezequiel, vire algumas poucas páginas para frente, é o próximo livro aí. Depois de Lamentações, Ezequiel capítulo 6, versos 5 e 8, são esses 3 profetas maiores aí, né, com conteúdo extenso. Verso 5 do capítulo 6 de Ezequiel diz, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Que coisa terrível, que oráculo terrível. Agora o verso 8, mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Deus prometeu que haveria um remanescente, de que eles não seriam destruídos em sua totalidade. Deus prometeu, eu vou preservar um punhado de gente. A gente pode olhar isso apenas como um episódio do passado remoto, um episódio histórico, mas deixa eu dizer a você, meus irmãos, a nossa salvação dependia da preservação desse remanescente. A minha e a sua salvação dependia disso. Houve um momento que na linhagem messiânica só tinha um menino de 8 anos. Satanás tinha conseguido matar todo mundo. Mas Deus estava ali cuidando das coisas. Quando Deus promete uma coisa, ouça o que eu vou lhe dizer, isso precisa impactar a sua vida, isso precisa fazer diferença na sua compreensão da realidade. Quando Deus promete uma coisa, Ele vai cumprir, porque Ele está empenhado na sua promessa. Em linguagem poética, eu tinha um professor que dizia, Deus é cativo de suas promessas. Deus é refém de suas promessas. Quando Ele diz que algo vai acontecer, quando Ele promete que algo vai acontecer, não duvide, ainda que todas as circunstâncias possam apontar numa direção contrária. Deus vai cumprir a sua promessa. Qualquer observador diria que a nação judaica seria exterminada da terra. Suas cidades foram pilhadas, sua capital foi destruída, seus líderes foram mortos, a sua suprema corte foi dissolvida, o povo foi espalhado, o que sobrou foi levado em cativeiro. Qualquer um observador da história diria que outras nações não conseguiram suportar muito menos do que isso e foram extintas. Por muito menos outros povos sumiram do mapa, caíram no esquecimento, outras civilizações. Mas o mesmo Deus ofendido com a quebra do acordo, que previu todas essas tragédias, Ele prometeu que preservaria um remanescente do remanescente. Observe o profeta Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento aí, colado em Mateus, você tem Malaquias e você tem Zacarias, por favor. Zacarias capítulo 8, esse é um texto também muito relevante. Zacarias capítulo 8, verso 8, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Quando isso foi dito, meus irmãos,
Jerusalém tinha virado um monte de pedra amontoada. Jerusalém tinha as suas habitações, o templo, as antigas casas e palácios, estava tudo em ruínas. Habitação de chacais, ninguém queria saber mais nada de Jerusalém. Quando Zacarias, ele abre a sua boca em visão profética, ele diz: eles vão voltar a habitar em Jerusalém, eu serei o seu Deus. Porque a boca do Senhor o disse. Isso é fantástico. Infelizmente, o remanescente do remanescente desenvolveu graves defeitos espirituais semelhantes às gerações anteriores. John Bright, um outro teólogo, disse que o novo êxodo e o governo universal de Javé não tiveram qualquer semelhança com a realidade. O livro de Esdras, nós não vamos poder explorar isso em detalhes hoje, mas eu preciso mencionar, relata o processo do retorno dos exilados, dos judeus, a Jerusalém. Você deve lembrar que Deus havia profetizado antes mesmo daquele rei nascer, Ciro, que Ciro, ele é chamado por Isaías como meu servo. Provavelmente alguém deva ter mostrado os rolos do profeta Isaías para Ciro. Provavelmente alguém deva ter colocado Ciro em contato com a profecia. Isso aqui é de 200 anos antes de você nascer, Ciro. E Deus havia dito, Ciro, que você seria servo dele. Esse é o Deus dos judeus. Os judeus que estavam sob o jugo dos medo-persas. E Ciro emitiu decretos para o povo voltar da Mesopotâmia, onde a Babilônia estava, para Jerusalém, para reconstruir a cidade, o templo e tudo mais. Esses decretos de Ciro permitiam um regresso em liberdade, permitiam a reconstrução do templo, mas não só isso. Ciro financiou a reconstrução do templo. Ele deu madeira, ele deu material, ele deu ouro, ele devolveu os utensílios. Ciro financiou o projeto de Deus que envolvia Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando Deus promete uma coisa, ele pode usar qualquer um em qualquer momento. A soberania de Deus é tão grande, que de vez em quando ele pega Satanás para executar o seu próprio propósito. Após 70 anos do retorno dos primeiros exilados, pasme você, mas Esdras precisou lutar para convencer os seus irmãos para voltar para Jerusalém. Ele encontrou muita dificuldade. Eu não quero que você perca agora, porque isso aqui afeta eu e você. Eu disse, isso é história. Hoje nós estamos cobrindo um conteúdo histórico. A partir da semana que vem nós vamos cobrir o conteúdo profético. Mas essa história dos exilados da Babilônia que precisavam voltar para Jerusalém, essa história deles pode ter muito mais a ver comigo e com você do que a gente imagina. Pode ser que você tenha saído essa manhã de casa completamente alheio, ignorando completamente o que Deus vai fazer com você a partir desse momento. Mas a característica daquele povo que havia se acostumado com Babilônia pode ecoar a minha e a sua experiência depois desses séculos todos. Boa parte do povo havia se acostumado com Babilônia, havia assimilado a sua cultura e havia até gostado dessa cultura estrangeira. Cultura de Babilônia. Deu muito trabalho, inclusive convencer os levitas que haviam construído as suas casas, que haviam comprado seus apartamentos, que haviam aberto seus comércios. E você sabe, os judeus são muito bons para fazer comércio. Você bota eles em qualquer lugar, eles vão prosperar. A bênção lá de trás que Deus colocou, ela dá fruto até hoje. Tudo que eles botam a mão, prospera. É uma coisa incrível. E estes exilados de Babilônia, que estavam lá há mais de 7 décadas, eles chegaram lá com a mão na frente e outra atrás, e agora já tinham comércio, casa, prosperidade, dinheiro, acumulado riquezas. Eles eram bons, só que Deus falou, está na hora de voltar para Jerusalém. E muitos destes que se estabeleceram em Babilônia eram levitas,
Eram descendentes da tribo de Levi e sobre eles repousava as obrigações do ofício do sacerdócio. E Jerusalém tinha um projeto. O projeto de Jerusalém girava mais uma vez em torno do templo. O projeto de Jerusalém girava em torno do plano da salvação, e o plano da salvação se desenvolvia nos ofícios, no ritual do templo, e precisava de levitas em Jerusalém para você retomar esse ofício, porque ali Deus estava revelando o plano da salvação. E agora Esdras está dizendo: ô levitas, nós temos que voltar, vende essa lojinha, vende esse negócio, nós temos que voltar para Jerusalém. Ele teve muito trabalho para convencer esses levitas, muito trabalho. Outro fator que influenciou negativamente foi quando alguns começaram a voltar para Jerusalém e o templo começou a ser reconstruído. Tinha alguns ainda que tinham visto a glória do primeiro templo, já estavam velhinhos, tinham visto o primeiro templo, aquele templo que Salomão tinha construído. Aquele templo era extraordinário. E agora esse segundo estava sendo feito ali, eles olhavam para o segundo, lembrando do primeiro, diz que choravam, porque o segundo templo parecia nada comparado ao primeiro. Parecia nada. E esse choro desmotivou bastante. A senhora White chega a dizer que as murmurações, o choro, as queixas, tiveram uma influência negativa sobre o espírito de muitos e enfraqueceram a mão ou as mãos dos construtores. Um outro problema que eles enfrentaram para voltar para Jerusalém foram seus vizinhos samaritanos. Foi uma sarna, foi uma pedra no sapato. Tem uns ali, Tobias, tem um outro ali, como é que é o nome dele? Sambalate. Quer xingar alguém, chama de Sambalate. Cara encruado, ruim, nojento. Sambalate. Quase 15 anos, desânimo tomando conta. As obras e a retomada do templo, elas acabaram ficando interrompidas, e o remanescente pôs de lado esse projeto para reconstruir por causa do desânimo. Eles estavam voltando para uma terra desolada, um ambiente de grande pobreza. Aí nesse contexto Deus suscita o profeta Ageu. Volta um pouquinho, profeta Ageu, no primeiro capítulo, profeta Ageu. Se você perdeu Ageu aí, como eu acabei de perder aqui, fica tranquilo, você vai encontrar, tá? Você estava em Zacarias, né? Está grudado em Zacarias, são vizinhos. Ageu 1, verso 9 e 10. Olha o que Deus falou nesse contexto de desânimo, em que eles abandonaram o projeto do templo. Verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. A minha casa permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Verso 10: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Olhe para mim, meu irmão, olhe para mim. Vou abrir um parênteses, tá? Não vou pregar sobre isso, é um sermão só. Isso aqui é só um sermão, mas eu só vou abrir um parênteses para você. Olha aqui para mim. É uma vergonha para mim e para você quando nós moramos numa casa melhor, mais bonita, mais ornamentada e mais limpa do que a casa de Deus. É uma vergonha. Nenhum edifício que nós moramos deveria ser mais bonito do que o prédio da igreja. Nenhuma casa. Nós deveríamos nos inquietar até a gente fazer as melhorias necessárias para a igreja funcionar direito. Fecha parênteses. Ageu falou, e Ageu foi duro. Ageu está dizendo: vocês têm um pouco, esse pouco vira nada, porque vocês estão sem a bênção, porque o templo permanece daquele jeito, enquanto vocês estão aí empenhados em construir as casas de vocês. Outro fator: muitos remanescentes, incluindo líderes espirituais. Eu não quero parecer deselegante, mas aqui é uma coisa que eu já falei, que eu vou falar e que eu vou continuar falando. Muitos remanescentes, voltando de Babilônia, voltaram com um namoradinho que não era da igreja.
Esdras e Neemias tiveram um grande trabalho. Porque os remanescentes voltavam de Babilônia com um namorado de Babilônia. Não só namorados, mas haviam se casado. Não apenas se casaram, mas como também tiveram filhos. A coisa estava tão feia, tão feia, tão feia, que vários destes filhos de remanescentes com babilônicos nem sabiam falar o hebraico. E esse é um indício. Ao não falar o hebraico, esse era um indício de que eles não estavam sendo doutrinados nos rolos dos profetas, nas escrituras que estavam escritas em hebraico. Esdras e Neemias tiveram que, de maneira incisiva, dizer: vocês larguem essas associações. Isso foi um problema no passado e vai continuar a ser um problema a menos que vocês abandonem. Eu já falei sobre isso, estou falando sobre isso e vou continuar falando sobre isso. Olha aqui para mim. Deus autorizou vários meios de você fazer trabalho missionário. Esse não é um deles. A senhora White chega a dizer no livro Lar Adventista, página 59. Observe as minhas palavras, eu vou as citar de memória. Ipsis literis. Ao unires-te a um incrédulo, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. Isso foi um problema no retorno do remanescente para Jerusalém. Desânimo, oposição dos samaritanos, comparação com o primeiro templo. Mas não foi só isso. Vários destes exilados que agora voltavam para Jerusalém tinham sido tão prósperos nas suas relações comerciais que eles começaram a emprestar dinheiro para quem estava começando a vida em Jerusalém com juros altíssimos. A opressão de você emprestar com usura, os profetas trabalharam muito isso, oprimiam a viúva, oprimiam o órfão, emprestando dinheiro com juros altíssimos. A voz profética precisou se levantar em relação a isso. O sábado não estava sendo guardado. Anos e anos em Babilônia fizeram com que eles se acostumassem com a cultura local. Houve um momento em que os líderes da nação disseram: feche as portas da cidade, ninguém entra e ninguém sai, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Que bagunça é essa? Comprando, vendendo, comercializando, conversando. O problema da reforma espiritual, do pós-exílio, envolvia tudo isso que eu já mencionei, mas também envolvia o sábado. Não estavam se guardando mais o sábado devidamente. Se assistia a qualquer coisa, eles usavam as redes sociais para ver qualquer coisa, jogavam qualquer coisa, acompanhavam o noticiário das coisas comuns. Tenho para mim que várias das coisas que Israel, remanescente pós-exílico, teve que enfrentar, tenho para mim que alguns dos desafios que nós precisamos enfrentar hoje em dia. A cultura estrangeira havia comprometido o discernimento do remanescente. Tanto a herança babilônica quanto a cultura grega foram assimiladas por ele, e eles já não conseguiam mais ver problemas onde de fato Deus tinha dito que era um problema. Com reavivamentos esporádicos aqui e ali, conseguiram terminar a reconstrução da cidade e do templo, mas eles estavam longe de cumprir o papel para o qual foram designados. Corrupção, desonestidade eram muito comuns. Dinheiro, força, status, o poder eram as forças dominantes. A circuncisão e o sábado, em algum momento, foram proibidas. Sacrifícios idólatras foram oferecidos no templo com ordens expressas das autoridades gregas. Houve um momento em que eles se rebelaram contra o governo grego, mas logo em seguida Roma se torna potência e eles foram subjugados. O povo de Deus, que deveria conquistar o mundo com o evangelho, se viu mais uma vez conquistado pelos pagãos. Desperdiçaram numerosas oportunidades para usufruir as bênçãos do concerto.
E o remanescente continuava a falhar, contínua e miseravelmente. Mas em breve, eles teriam que enfrentar e falhariam o maior de todos os testes. No Antigo Testamento, o grande pecado de Israel foi o seu compromisso com o paganismo. Eles entenderam isso depois do exílio. Então o que eles decidiram? Eles, por entenderem que os seus antepassados haviam se tornado idólatras, haviam transgredido os termos do concerto, eles construíram uma série de regras em torno das regras. Essas regras que eles construíram em torno dos estatutos e dos mandamentos de Deus eram tão complexas, tão difíceis, tão emaranhadas, que essas regras, inclusive, se sobrepunham ao mandamento puro de Deus. E eles se fecharam, eles se encastelaram como uma nação tão separada dos outros idólatras, que eles perderam completamente a sua utilidade missionária. O contato com os de fora era proibido. Foi nesse contexto que Jesus encarnou. Com receio dessa contaminação de influências estranhas, o remanescente se isolou a ponto, como eu disse, de se tornar inútil. Foram se enclausurando num legalismo duro, insensível. E eles acabaram rejeitando Jesus, porque Jesus, pasme você, Jesus não se encaixou na sua compreensão religiosa. Jesus não vivia segundo os padrões invioláveis da sua tradição e estilo de vida. Jesus foi inclusive acusado de transgredir o sábado, pasme você. Esse remanescente estava tão imerso nas suas regras, nas suas leis, nas suas tradições, que eles não percebiam o propósito dessas mesmas exigências. Estavam cegos em suas ideias, que nem mesmo os milagres de Cristo conseguiam amenizar suas atitudes. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus chega a dizer: vocês têm deixado o mandamento de Deus segundo as tradições de homens. As regras que eles inventaram se tornaram um fim em si mesmas. Em vez de verem a lei como parte da religião, a lei virou a religião deles. O remanescente tinha os mandamentos, mas não conhecia o doador dos mandamentos. Ouvia o amor de Deus, mas não reconheceu quando este Deus veio em carne. Conhecia a salvação, mas não reconheceram o Salvador. Tão obcecados em preservar a verdade que não aceitaram a verdade quando a verdade viveu entre eles. O remanescente do remanescente rejeitou a Cristo porque o seu ensino diferia do padrão de santidade deles. Cometiam os mais horríveis pecados, como a conspiração e o assassinato, porque Jesus não seguia as regras deles. Tal como os seus antepassados, eles se sentiam seguros, porque eram os eleitos de Deus, eram o povo de Deus. Eles iam no templo do Senhor, estavam realmente convencidos de que a sinagoga sairia vencedora, e eram descendentes de Abraão, e isso eles achavam que lhes bastava. Ouça o que vou lhe dizer: eles herdaram o sangue de Abraão, mas não a fé de Abraão. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, e disseram para Jesus: a gente nem sabe de quem tu és filho, fazendo uma menção jocosa à origem do seu nascimento. Quando Jesus lhes respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Apesar de tudo isso, ainda houve um fiel que não partilhou da apostasia. Paulo se referiu a eles como aqueles que não dobraram seus joelhos a Baal. Em Romanos capítulo 11, verso 4, Paulo diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sempre houve fiéis em toda a história, e no tempo de Cristo, eles depois formariam o que a gente chamaria de igreja. O núcleo desse remanescente seria essa nova igreja. Romanos capítulo 11, no verso 5, depois de Paulo fazer referência a um remanescente do passado que não tinha se curvado diante de Baal, Paulo diz: agora também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Isso no capítulo 11, no verso 5. Esses judeus, chamados ao verdadeiro conhecimento de Deus, deram início à igreja cristã,
que era a mesma o remanescente de Israel. Os escritores do Novo Testamento, quando você vai às páginas do Novo Testamento, eles se viam, essa comunidade cristã, como uma continuação de Israel. Eles tinham recebido pela fé em Cristo as promessas do conserto que haviam sido feitas a Israel no Antigo Testamento. Na carta aos Gálatas, Paulo diz: vocês também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso ele falou aos gentios que não tinham o sangue de Abraão, mas agora seriam chamados de filhos de Abraão. O autor do livro de Hebreus, citando Jeremias lá no capítulo 8, verso 8, diz: de fato, repreendendo-os, ele falou: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ao observarmos os elementos da nova aliança, da igreja no Novo Testamento, eles se viam como uma continuação de Israel, o remanescente do remanescente. Pedro, escrevendo à igreja, na sua primeira carta, ele usa as imagens do Antigo Testamento. Ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todas essas são expressões comuns da mentalidade hebreia. Em todos os sentidos, a igreja se tornou o novo Israel. Ocupou as mesmas funções, reclamou as mesmas promessas, tinha o mesmo propósito de ensinar o mundo sobre Jeová, o Criador dos céus e da terra. Mas, agora no Novo Testamento, eles tinham que ampliar. Você lembra o que eu mencionei? O concerto, ele vai se repetindo e se ampliando. Ele vai se repetindo e se ampliando. O que a igreja faz na transição entre a antiga e a nova aliança, entre o antigo e o novo Israel, o que a igreja faz é adicionar o cumprimento da mais cara e esperada promessa, a vinda do Messias. A igreja anuncia que o Messias realmente tinha vindo e que ele tinha sido morto e assassinado pela liderança religiosa vigente. Vós o matastes, disse Pedro num dos seus sermões famosos ali nas imediações em Jerusalém. Eles adicionaram o conhecimento do Filho de Deus. É a mesma linhagem, é o mesmo propósito, é o mesmo remanescente, mas agora com conhecimento adicional do Filho que morreu pelos pecados do mundo. Um dos temas centrais do Novo Testamento é agora um concerto feito para judeus e gentios, chamados das trevas para a luz. E esse remanescente deveria espalhar as verdades antigas, a maior de todas as verdades, a vinda do Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. A igreja caminha sob a plataforma de Jesus de Nazaré, o Salvador crucificado e ressuscitado. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, esse novo remanescente não era muito diferente dos que o precederam. E agora eu estou falando da igreja cristã. Você percebe que há um padrão no comportamento do remanescente? Você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio desde sábado passado? Deus separa o remanescente, e a minha pergunta: quantas vezes o remanescente conseguiu, de fato, cumprir satisfatoriamente, por um período longo, em larga escala, quantas vezes o remanescente conseguiu cumprir o seu propósito? Quantas vezes? Nenhuma. Deus separa uma parte do todo, Ele consegue fazer isso, mas essa parte do todo se corrompe, e Deus precisa pegar uma parte da parte, e essa parte cresce, e daqui a pouco essa parte se corrompe, e Deus precisa pegar uma parte da parte, e Deus está sempre pegando uma parte da parte, sempre Deus está pegando uma parte da parte. Por quê? Porque não existe uma parte toda sã, sempre ela enferma, sempre enferma. Por isso, olhar para o todo não é uma segurança para mim e para você. Crianças gostam, quando se veem impressionadas pelas regras que dominam a sua casa, crianças gostam de dizer o quê? Mas o fulano pode. Mas na família do fulano pode. Eu não sei quantos de vocês, mas eu me lembro quando eu era criança e a minha mãe e meu pai diziam: não, até aqui você vai, daqui para lá você não vai. E eu lamentava assim: por que eu não nasci na família tal, né? Lá pode tudo. Às
às vezes nós nos comportamos assim, como crianças que não conseguem perceber os limites e olham para os vizinhos, olham para as outras famílias, olham para as outras igrejas, olham para os outros núcleos e pensam assim, mas lá pode. Eu queria estar lá pode. Esse remanescente, chamado agora de igreja cristã, mesmo tendo o conhecimento complementar do Messias, eles desenvolveram um monte de problemas. Paulo, em suas cartas, teve que lidar com alguns probleminhas simples. Paulo teve só igreja fácil. Teve uma vez que ele teve que escrever lá porque tinha fornicação na igreja. As pessoas fora do casamento mantendo relações sexuais. Ao ponto de até pecado de incesto numa das suas igrejas em Corinto. Você vê que tinha lá um filho de alguém lá se deitando com a mulher do pai, o enteado com a sua madrasta. Probleminha fácil para resolver na igreja. Problema étnico também, preconceitos. Você vê a igreja recém-formada, deu um problema. Os diáconos foram instituídos porque tinham um problema. Eles estavam ali dividindo as coisas ali com um certo partidarismo. Vamos favorecer mais as viúvas judaicas do que as gregas, do que as gentílicas. Os diáconos vieram para botar a ordem na casa ali. Não, peraí, vamos fazer isso aqui de maneira organizada. Sua igreja é a igreja recém-criada, novinha. E não vai achar que também que os apóstolos passavam incólumes por esses problemas. O apóstolo Pedro estava lá, o apóstolo Pedro. Ele viu a visão do lençol lá. Deus falou para ele, não trata como imundo aquilo que eu falei para você que é puro, não trata. E Pedro entendeu, porque o Espírito Santo foi derramado sobre aquela família. Ele teve que dar explicações. O Espírito Santo foi derramado aos gentios tanto quanto aos judeus. E Deus falou para mim que é todo mundo igual e que ele não trata ninguém com partidarismo. Só que houve um momento que ele estava lá numa boa com os gentios, não sei o quê. Chegou um pessoal de Jerusalém, da cúpula religiosa, da igreja cristã. E aí quando esse pessoal de Jerusalém chegou, ele começou meio que a ignorar os gentios e puxar a brasa para a sardinha do pessoal de Jerusalém. Paulo chamou ele num canto e disse, ô Pedro, tome vergonha. Tome vergonha. Esse é o problema que a igreja tinha. Fofoca, intriga. Isso aí você vai ver nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Tinha um monte de problema de fofoca. Houve um momento que, inclusive, falaram, toma cuidado com a língua. Toma cuidado com a língua. Porque assim como o timão vira uma embarcação grande, é um instrumento pequenininho, assim como uma pequena faísca pode botar fogo numa floresta, cuida com a língua. Nós tínhamos esse problema na igreja cristã. Apostasia, falsos ensinos. Pedro fala, tem gente aí fazendo besteira. Desacordo teológico. Pessoalzinho dizendo, não, vamos retomar a circuncisão. Gente que não cria direito na ressurreição. Carnes sacrificadas aos ídolos, vários problemas. Aí Paulo escreve a segunda carta dele aos Tessalonicenses e diz que vai haver uma grande apostasia na igreja. Uma grande apostasia na igreja. Tão grande que mais tarde o apóstolo João representaria a igreja na figura de uma prostituta. No tempo da reforma, estamos chegando já próximo do nosso tempo, não é? As igrejas reformadas, século XVI, 15, 16 para frente, as igrejas reformadas começaram a se dividir em numerosos grupos que faziam guerras uns com os outros. Quando eles não estavam guerreando contra Roma, vários desses reformadores começaram a lutar entre si. Foram pessoas extraordinárias, instrumentos da vontade divina, mas estavam longe de serem aquilo que deveriam ser. Você pode até não ter ouvido falar disso antes, mas Calvino queimou hereges. Zwinglio afogou alguns. E Lutero, em algum momento, animou o Estado a esmagar, matar e assassinar camponeses que haviam se revoltado. Todas as igrejas protestantes tinham erros doutrinários gravíssimos. À medida que o tempo passava, a teologia protestante tomou diferentes rumos. Vou citar algumas dessas doutrinas, que são muito caras ao mundo protestante, mas são distorções da compreensão bíblica. Predestinação,
Já preguei sobre isso aqui. Negam a realidade do livre-arbítrio. As implicações filosóficas em aceitar a predestinação são gravíssimas, e uma delas é tirar a responsabilidade individual de cada pessoa por suas ações. Até Judas nem pode ser tão culpado assim, porque Deus, na sua soberania, determinou que ele traísse Jesus. Isso é um absurdo teológico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Difícil de você conciliar alguns textos como: cuida, guarde a tua coroa para que ninguém tome de você. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Parecem não reconhecer que na vida cristã você pode estar em algum momento numa condição de ser salvo e em outro momento não. Um momento você pode ter o Espírito Santo e outro momento pode não ter o Espírito Santo. Isso é tão claro. Saul teve, deixou de ter. Sansão teve, deixou de ter, depois voltou a ter. Batismo de crianças, a abolição dos 10 mandamentos, estamos sob a graça. Algumas dessas doutrinas caras ao protestantismo. Imortalidade da alma, condição de vida após a morte, o milênio na terra, essas são algumas doutrinas caras ao protestantismo. Esses são alguns dos seus ensinos. Igrejas iam de um extremo a outro, dos credos ao pietismo extremo, e nesse momento passaram também a ser afetadas pelo racionalismo, a negação do sobrenatural, a aceitação da teoria da evolução das espécies, macro ou micro. Também foram alguns desses erros que entraram dentro do seio do cristianismo. A negação da divindade de Cristo, sua pré-existência antes da encarnação, teorias mirabolantes como o retorno de Jesus na figura de uma mulher, sua ida para as Américas depois que saiu da Palestina, coisas assim. Tudo isso aí anda circulando. Profunda intolerância religiosa. Você sabe que tem 2 camaradas, mereciam a nossa atenção num sermão, quem sabe, sobre liberdade religiosa em algum momento. Thomas Jefferson e James Madison, homens claramente fora da tradição evangélica, foram muito usados por Deus para encontrarem na Bíblia os princípios de liberdade religiosa, conceitos ignorados ou desconhecidos entre os protestantes. Final do século XVIII, início do século XIX. Muitas igrejas, pasmem você, aqui nos Estados Unidos especialmente, defendiam a escravatura, e outras foram lentas e tardias em se posicionar em relação a esse assunto. Claro, repito, que Deus contava ainda com pessoas fiéis. Elementos puros de doutrina bíblica podiam ser vistas em várias dessas corporações religiosas, sem dúvida alguma. Pessoas sinceros, ministros zelosos, podem ainda estar militando e trabalhando nessas várias corporações religiosas, sem dúvida alguma. Mas, sem dúvida alguma, eu e você precisamos reconhecer que o cristianismo havia se tornado uma profunda Babilônia espiritual, uma confusão. E assim como Deus tinha feito milhares de anos antes, quando a sua igreja estava na Babilônia literal, o Senhor voltaria a suscitar um povo que encontraria, restauraria e promulgaria as verdades distintivas que fariam o mundo regressar ao começo. Deus voltaria a ter um remanescente. Pode ser pretensioso, e de fato é pretensioso, quando a gente ignora a responsabilidade de tal chamado. Então quer dizer, não é que está todo mundo errado, só você está certo. Soa pretensioso, não. Então quer dizer, Abraão, que está todo mundo errado, só você está certo. Então quer dizer, Israel, que está todo mundo errado e só vocês estão certos. Pedro, Paulo, está todo mundo errado. O sinédrio inteiro está errado, a nação inteira está errada, só vocês estão certos. Colocado nesses termos, parece bastante pretensioso, não é? Noé, Abraão, Israel, Pedro, Paulo, qualquer um que tenha abrogado a condição de remanescente, não está inventando nada novo, minha gente. Noé, Abraão, Israel, a igreja, ou qualquer um que tenha percebido a herança das verdades bíblicas,
Qualquer um que tenha reconhecido o chamado de Deus, de sair do todo para compor uma parte que ele queira usar, qualquer um destes exemplos citados, eles estão apenas respondendo a uma iniciativa divina de resgatar verdades antigas, verdades abandonadas, verdades elementares que o mundo precisa conhecer. Então quer dizer, adventista do sétimo dia, está todo mundo errado, só vocês estão certos. Sou assim, não sou? Deus sempre contou com um remanescente. E esse remanescente nunca trouxe nada novo, nada. O remanescente nunca trazia nada novo. O remanescente apenas resgatava as verdades antigas e elementares que vêm lá do começo. E é isso que eu e você vamos ver nos 2 próximos sábados. O remanescente resgatando as coisas mais antigas e elementares. Nós, adventistas do sétimo dia, por mais diferentes que a gente possa parecer, por mais diferente que a nossa mensagem possa soar, nós não estamos trazendo nada novo, e nós vamos ver isso nos 2 próximos sábados. O remanescente apenas resgata o que nunca deveria ter sido esquecido e abandonado. Por isso, eu preciso, como pastor dessa igreja, resgatar em você a coragem de ser diferente, a coragem de você se identificar com este movimento, a verdade de você se identificar com o nome da placa que está na frente do edifício. Esse nome, nós não podemos maquiar esse nome, porque esse nome tem um propósito ter sido escolhido. Essa igreja tem um propósito pela qual ela foi erigida. Esse movimento tem uma razão de ser, e se você e eu ignorarmos essa razão de ser, não faz a mínima lógica a gente compor esta igreja. Você pode procurar uma outra igreja, uma outra denominação, que assim como eu na minha infância, olhava para as outras famílias que podiam fazer tudo, e eu ia olhar e dizer, não, isso aqui não serve para mim, está muito puxado isso aqui, está muito puxado, são muito estritos, são muito focados na regra. Não, eu e você precisamos recuperar essa noção, porque é isso que nos define. E aqueles que não sabem quem são, não sabem o que tem que fazer. E Cristo não veio ainda, porque nós não fizemos o que nós tínhamos que fazer. Semana passada, saí para jantar com alguns de vocês. Estávamos comemorando os 30 anos do Jeff. Depois de jantar, estava meio frio. As pessoas foram embora, mas ficou eu e o Gabriel conversando no estacionamento. Gabriel me fez uma pergunta. Posso compartilhar, Gabriel? Pastor, o senhor realmente acha quão próxima ou quão distante está a volta de Jesus? Eu respondi, ficamos bastante tempo conversando, mas parte da minha resposta eu vou dizer aqui para você. O mundo está maduro para a volta de Jesus. Nós já superamos os pecados de Sodoma e Gomorra. Nós já superamos os abusos da Babilônia antiga. O mundo está preparado para a destruição. Mas é Pedro quem vai nos dizer porque Cristo ainda não voltou. Porque ainda há um remanescente que precisa experimentar o reavivamento da primitiva piedade e dar a última mensagem de advertência a um mundo onde Deus está dizendo, sai dela, povo meu. Isso pode acontecer assim, ó. Deus não precisa mais do que poucas semanas para mudar o curso e o ritmo da nossa vida e da nossa história. Se você acha que as profecias finais vão precisar de muito tempo para encontrarem o seu cumprimento, está aí uma coisa chamada Covid para provar para nós que as coisas ficam de pernas para o ar assim. O mundo está maduro e pronto para a volta de Jesus. A pergunta, você está?